Olá, bom dia. Espero que você esteja bem. Também espero que você tenha gostado do nosso retorno às aulas presenciais. Ontem, segunda-feira, tivemos o nosso primeiro dia, não é? Do retorno. E amanhã, quarta-feira, teremos o nosso segundo dia. E entre a segunda e a quarta, temos a terça, que é hoje, que teremos a nossa prova de português, não é? Fiz uma pequena revisão ontem na sala sobre o que é substantivo, não é mesmo? E, e os tipos de substantivo, não é? Então, nesse vídeo continuaremos também com a nossa revisão para você aprender mais ainda, para entrar na sua cabecinha e ficar mais inteligente. E para acompanhar a revisão, você vai pegar o livro e vai abri-lo na página 48, certo? Vamos lá, pegue o livro e abra-o na página 48. Vamos lá, pegue o livro e abra-o na página 48. Então, vamos ver o que o Totó está falando, não é? Demos o nome dele de Totó. Então, substantivo, como você já sabe, não é? São palavras que nomeiam seres, reais ou imaginários, animados ou inanimados, sentimentos ou ideias. Então, substantivo é tudo aquilo que dá nome aos seres, certo? É todo nome, ok? Por exemplo, como os seres vivos, por exemplo, como o ser humano, certo? E também, por exemplo, como posso dizer os pássaros, certo? Então é um substantivo geral. Ou seres inanimados como cadeira, celular, lápis, não é mesmo? Nomeia tudo. E do mesmo jeito, os sentimentos e ideias, por exemplo, como amor, certo? Alegria. Isso são também substantivos, ok? E nós temos dois tipos de substantivos, não é mesmo? Temos os substantivos próprios e os substantivos comuns, não é? Então vamos começar revisando pelos os substantivos comuns, certo? Na página 49, na próxima página, ok? Vamos lá para ver o que o Totó está falando. Os substantivos podem ser classificados com os seres nomeados. Então, a classificação do substantivo, ou seja, quando nós formos falar se ele é comum ou próprio, vai depender do ser que ele está nomeando. Ou seja, vai depender se é um ser humano, certo? Se é algo que tem vida, ou, por exemplo, um sentimento, por exemplo, ok? Mas aqui nós estamos falando dos comuns e dos próprios, certo? Então, comum vai ser o substantivo que nomeia o todo, ok? Ou seja, todo o grupo, certo? Então, vamos ver. Os substantivos comuns são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie, e eles são escritos com inicial minúscula. Então, quando nós queremos nos referir aos seres de toda a espécie, certo? Por exemplo, os gatos. Os gatos são danados, os gatos são espertos, certo? Então, é um substantivo comum, porque eu estou falando de todos os gatos, certo? Da raça felina, ok? E se eu digo, então, os humanos são inteligentes, os humanos são fortes, não é mesmo? Os humanos são sábios, então eu estou falando de todos os seres humanos, da raça de seres humanos, não é mesmo? Então, aqui nós temos um substantivo comum, certo? E o substantivo próprio. Então, vamos ver o que o Totó está falando. Os substantivos próprios são aqueles que dão nome a um só ser da mesma espécie. Eles são escritos com letra inicial maiúscula, por exemplo, Garfield e Barney. Então, os substantivos próprios são aqueles que nomeiam os seres, certo? Como únicos, certo? Por exemplo, o seu nome. Diga o seu nome nesse momento. Então, o seu nome é um substantivo próprio, certo? Porque é seu nome e é escrito com letra maiúscula, como o meu é Paulo Sérgio. Claro que tem nomes iguais, pessoas com os mesmos nomes, certo?
mas ele está tentando nomear apenas um ser em particular, certo? E do mesmo jeito são os nomes dos lugares, por exemplo, Baixio e Palmirinho, Mari, Brasil, certo? América. Todos os lugares também são substantivos próprios, porque estão nomeando apenas um lugar, não é mesmo? E também são escritos com letras maiúsculas, as iniciais, as primeiras letras maiúsculas. Lembre sempre, nome de pessoa e nome de lugar é escrito inicial, certo? A primeira letra é maiúscula, certo? Nunca minúscula. Você vai escrever o nome Baixio, você tem que escrever o nome com letra maiúscula, certo? Se você for escrever América, você tem que escrever o nome com letra maiúscula. Se você for escrever África, tem que escrever o nome com letra maiúscula, certo? Então, todo nome de lugar é letra maiúscula, certo? Vamos agora para a página 50. O substantivo raposa, no que o doutor está falando, certo? Que é o substantivo simples e o substantivo composto, não é? O substantivo raposa é formado por uma só palavra e chama-se substantivo simples. Exemplo: jabuticaba, árvore, galho, certo? Então, esse é apenas um substantivo simples, porque é formado só por uma palavra. Do mesmo jeito, cadeira, garrafa, certo? Vamos ver, parede, lápis, caneta, tudo são substantivos simples, que você pode ver que só tem uma só palavra, não é? Agora, quando nós temos um substantivo que tem duas palavras nele, é um substantivo composto. Por exemplo, porco-espinho é formado por mais de duas palavras, não é? Se eu falar porco, vai ser aquele porco, não é, que a gente conhece, que é muito comum na região Nordeste e as pessoas têm criação. Então, ali é porco, é o substantivo simples. Agora, se eu quiser me referir ao porco-espinho, então eu tenho que usar as duas palavras, não é? Então, é um substantivo composto. Do mesmo jeito, água de colônia, couve-flor, guarda-chuva, quarta-feira, arco-íris, guarda-roupa, não é verdade? Então, todas essas palavras são substantivos compostos, certo? Porque são formados por duas palavras, ok? Então, agora você vai pegar o seu livro e vai passá-lo para a página 56, ok? E na página 56 nós temos o substantivo coletivo, não é mesmo? E você está dizendo, professor, é muita coisa. Não é, porque eu perguntei a cada um de vocês na sala e vocês responderam maravilhosamente da maneira correta, não é? Da maneira mais apropriada possível. Disseram que era substantivo, substantivo simples, substantivo composto, não é verdade? Disseram também qual era o substantivo comum e substantivo próprio. E do mesmo jeito, o coletivo vocês também acertaram. E eu perguntei, certo, assim, do nada, sem revisão, antes de iniciarmos a revisão, não foi na sala. E vocês acertaram maravilhosamente bem. Então não se preocupem que vocês são inteligentes e conseguem, ok? Então, o que é o substantivo coletivo? O substantivo coletivo é quando nós colocamos, certo? Queremos nos referir a um grupo de seres, certo? Em especial. Mas aí não é substantivo comum, professor? Não, o substantivo comum eu quero nomear todos os seres da mesma espécie, não é? Por exemplo, os humanos. Então eu digo todos os humanos, não é? Agora se eu digo uma banda vai ser de músicos e os músicos são humanos. Então eu estou falando apenas das pessoas que são músicos, certo? Então o substantivo coletivo é quando eu quero falar apenas de um grupo especial de pessoas, certo? Um grupo em particular de algo, podendo ser de pessoas, de animais, de objetos, certo? Então vamos ver o que o Totó está falando. O substantivo pomar, embora esteja no singular, nomeia um conjunto de árvores frutíferas. Os substantivos que indicam uma coleção ou um conjunto de seres da mesma espécie, como animais, pessoas, lugares e objetos, são chamados substantivos coletivos.
Então, os substantivos coletivos, como eu disse para você, são os substantivos que nomeiam seres da mesma espécie. São os substantivos que nomeiam seres da mesma espécie, mas em particular. Se eu digo os animais, certo? Eu estou falando de todos os animais. Se eu digo as abelhas, eu digo todas as abelhas. Agora, se eu digo uma colmeia, eu estou me referindo a uma colmeia específica de abelha. Eu vi uma colmeia. Do mesmo jeito, se você falar a biblioteca, não é? Que é de livros, ou então vamos ver um molho de chaves. Então você pode utilizar para designar os substantivos de maneira especial, um grupo deles, ok? Então, essa foi a nossa revisão de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, você me liga, certo? Para perguntar e assista essa videoaula mais de uma vez, certo? Não assista apenas uma vez, leia o livro e se ficar com dúvida, pode me ligar até mesmo na hora da prova, certo? E amanhã nós teremos a nossa prova de história, certo? E agora eu vou dizer as páginas para vocês estudarem. Então, a página para você estudar, certo? Para a prova de história é a página 275 e a página 276, ok? E lembre-se que quando vocês forem para a escola, levar o álcool em gel, a máscara e o lanche, certo? E a água, não esqueça da água, porque temos que beber bastante água, certo? Então, até amanhã, certo? Lá na escola, às 8 horas. Tchau!